Então, qual foi a grandeza de Rabi Hanania ben Taredion? A Gemara nos conta, enfim, que ele era uma pessoa que era Moser Nefesh, ele se entregou para ensinar a Torá, mesmo numa situação perigosa, enfim, que era proibido pelo governo, ele ensinou a Torá para os Yehudim. Então ele se entregou para ensinar a Torá para o público, para o Kahal, para a congregação. E mesmo assim, ele estava em dúvida ainda se ele iria para o Gan Eden, se ele iria para o paraíso, se ele iria obter o mundo vindouro. Então aqui ele pergunta por que ele tinha essa dúvida. Enfim, ainda todo esse mérito não serviu. Todo esse mérito ainda não serviu, mas aí ele falou... Aí o rabino dele, enfim, Rabi Yossi ben Kisma, ele perguntou para Rabi Yossi ben Kisma, rabino, eu vou para o mundo vindouro ou não? Quer dizer, e aí o Rabi Yossi ben Kisma pergunta para ele, será que aconteceu alguma coisa na sua vida muito especial? Será que aconteceu na sua vida alguma coisa, enfim, especial, incrível? Quer dizer que não bastasse, se não bastasse tudo isso, enfim, que ele já fazia, mas, enfim, tem alguma... o que você fez de especial? Me conta alguma coisa. E aí ele falou essa história, enfim, que a ideia é que ele tinha moedas de Purim, que era para seudar dele de Purim, para ele poder, enfim, comprar para comida de Purim, e ele se confundiu. Ele foi lá e deu essas moedas, e deu esse dinheiro para Tzedakah. Ele achou que fazia parte da bolsa que era coletada para Tzedakah, se confundiu e deu para os pobres, deu para os anim, deu para os necessitados. E mesmo depois, quando ele descobriu, ele foi, esqueci, essas moedas eram minhas. Ele acabou dando elas, enfim, acabou dando para os necessitados. Mas agora ele pode o quê? Pegar, enfim, ele teria essa possibilidade, enfim, de pegar, ele deu alguma coisa que era dele, então faz parte, agora ele deu errado, enfim, então pertence a ele, agora ele pega daquele dinheiro, enfim, de um outro dinheiro que chegar na cesta, que chegar na bolsa da Tzedakah, ele poderia pegar para ele aquilo que corresponde ao valor que ele tinha se confundido, que era dele, acabou dando para Tzedakah. Mas ele não fez isso. Mesmo que era dele, enfim, que ele tinha essa permissão para pegar para ele, uma vez que ele já tinha dado para Tzedakah, mesmo que aquele dinheiro ele tinha esse direito, era dele, ele não quis pegar o dinheiro de volta da Tzedakah. E isso significou, por assim dizer, que foi uma mitzvah 100% feita por mitzvah. Por quê? Porque mesmo que era dele, mesmo que era, enfim, que pertencia a ele, ele quis deixar para Tzedakah. Enfim, não é em geral a mitzvah que a pessoa cumpre, então talvez tenha algum interesse. Aqui ele simplesmente deu aquele dinheiro porque ele achou que realmente pertencia a Tzedakah, a bolsa da Tzedakah, e depois quando descobriu que realmente era dele, ele não fez questão de pegar não fez questão de pegar de volta e Baruch Hashem, ele deixou justamente para os necessitados. Então, eu estou tentando entender o que é tão especial nessa ação, né? A Gemara e Rashi não explicam, enfim, claramente, mas a Rashi um pouco mais explica que ele justamente fez as palavras de Rashi. Eu deixei essas moedas para Seudat Purim e sem querer eu me confundi, eu acabei dando elas para os pobres, porque eu achei que essa era a bolsa dos pobres, era a moeda dos pobres, dos necessitados, e eu não quis pegar novamente, não quis pegar esse valor, enfim, não peguei aquilo que correspondia, aquilo que era meu, novamente da Tzedakah, aquilo que eu havia dado sem querer, não peguei de volta. Então isso foi considerado uma grande mitzvah, porque isso demonstrou que ele tinha dado tzedakah não por alguma questão, não por algum envolvimento, ele deu simplesmente porque, enfim, mesmo que era dele, ele deu de coração e não quis então pegar para ele de volta. A ideia, pelo menos, enfim, é que o que está por trás dessa mitzvah, dessa história de Rabi Hanania ben Taredion, que somente aquela mitzvah que ele fez 100%, que era qual o especial, qual o singular, o ímpar dessa mitzvah, é que foi 100% espontânea. E foi 100% exatamente, só para Hashem. Não houve nenhum envolvimento pessoal. Então isso ele fala assim, que o Rambam conclui, portanto, que o que realmente importa, enfim, não é o tamanho, o que realmente conta, não é o tamanho da mitzvah que você fez, mas como você fez isso. É a qualidade acima da quantidade. Embora o Rabino Hanania tenha feito um grande esforço para organizar o estudo público da Torá, então, e assim também ele pode ter sido impulsionado por interesses pessoais. Talvez ele tenha algum interesse pessoal, talvez ele foi impulsionado por alguma
enfim, de dar aula, como a estimulação intelectual que a Torá, que o estudo da Torá fornece. Então, eu tenho um estímulo intelectual que a pessoa gosta, que ele gosta então, de dar aula, então ele tem aqui algum interesse pessoal de estar dando as aulas. Mas o fato de que em um Purim ele foi além em nome da caridade, provou que ele estava realmente comprometido com Hashem e com o que ele quer. Comprometido com Hashem com aquilo que Hashem quer. Quer dizer que ele fez somente para Hashem e não por algum motivo que ele tinha. Foi isso que ele garantiu a vida no mundo que está por vir. Isso garantiu para ele, então, que enfim, que Hashem... Então eu não entendi só uma coisa. Sim. Ele ter se reunido na época da tomada, né, pelos romanos para fazer estudo de Torá, foi uma verdade? Não, a verdade Deus livre, mas talvez não foi sendo. Foi uma mitzvah, mas talvez teve algum envolvimento ou interesse pessoal. Ah, entendi. Foi isso que, enfim, não foi talvez 100% no... nesse sentido. Entendi sim. Que pudesse ter sido uma transgressão. Não. Ah, tá bom. Não é nesse sentido. Não, certeza que foi mitzvah. A pergunta é quanto... que talvez não foi uma mitzvah completa. Talvez envolveu algum sentimento... Porque por causa da revolta, né? Da tomada dos romanos. Certo? Né? Certo. Talvez. Não, mas o quê? Tipo, se reunir, tipo, eu não vou deixar de fazer as orações e o estudo da Torá por conta disso, né? Por conta da tomada pelos romanos. Por exemplo... Por conta... Tipo, eu não vou deixar de estudar a Torá sim. E fazer mitzvot, vou me reunir para estudar, mesmo que isso me custe a vida, porque então, isso é mais importante. Certo, mas aí onde está a questão? Onde está envolvido aqui o interesse dele? Onde estaria talvez envolvido o interesse? Não interesse, mas assim, confrontar uma coisa e se colocar num risco que não precisaria passar. Sim, mas isso é incrível, então. Isso é incrível, certo? Incrível. Mas, certo. Na verdade é por isso que a gente perguntou. Quer dizer, qual é a falha que talvez teria nisso? Porque isso ainda não seria suficiente para ele já ser merecedor do mundo não vindouro. Então, enfim, tá. Mas de acordo com o que a gente está falando aqui, talvez envolvia algum... Mas foi, na verdade, a moeda. Quer dizer, a moeda? Foi, na verdade, a moeda que ele consultou o rabino. O que garantiu para ele foi o caso da moeda. Mas sim. Por que não foi suficiente ele ter se entregado? Por que isso daqui não foi suficiente para ele receber o mundo vindouro? Porque, conforme a gente estudou, ele tinha algum envolvimento pessoal. Exatamente. Talvez houvesse, certo? Talvez houvesse Exato. Um interesse pessoal dele. Exato. E aí, por isso que eu especulei que talvez ele quisesse e tivesse interesse, Deus nos livre de confrontar e mostrar para o povo judeu que tem que fazer estudo de Torá, mesmo com os romanos lá. Não, mas isso é certeza, ele quis mostrar isso. Ele na verdade se entregou para isso, sem dúvida. Mas a questão é que talvez envolveu algum interesse. Porque assim, ele na verdade ele mostrou realmente uma coisa brilhante. Não estamos falando que foi uma coisa incrível, enfim, dele ter se entregado. Mas a questão é que talvez envolveu alguma coisa, alguma questão pessoal. E por isso, então, ainda essa ação talvez ainda não seria suficiente para ele garantir o seu Olam Haba. Para ele garantir, para ele ter certeza do mundo vindouro. É algo forte, na verdade, né? Enfim, quer dizer, porque na verdade não foi suficiente. Bom, mas porque talvez... Ele morreu por isso. Exato. Certo, exato. Então, na verdade, é mais forte ainda. É uma resposta, enfim, é uma ideia um pouquinho forte, mas esse já que talvez ele morreu, mas talvez também tinha algum interesse, vamos chamar assim. Não sei, num certo aspecto, vamos falar assim, ele queria se entregar para Deus. Mas por quê? Porque se entregar para Deus seria também algo positivo, também algo que um tzadik ele quer. Então envolve aqui talvez um sentimento que a pessoa tem isso daqui porque ela quer conseguir atingir esse nível, porque ela quer conseguir alcançar este nível. Mas ainda então envolve algum interesse que ela tem de conseguir alcançar aquilo. Ela está buscando aquilo. Ela quer...
algo um pouquinho delicado, enfim, quer dizer, porque, enfim, é um nível incrível, por um lado, enfim, da pessoa estar se entregando, estar morrendo por aquilo, e mesmo assim a gente está falando aqui que talvez não seja, talvez uma vez que tem algum interesse da pessoa, dela querer, enfim, se conectar com a Hashem, ou dela, que não envolve só a entrega total ao Criador, já não seria, então, talvez completo. No nível de um tzadik, né? Estamos falando claramente no nível de um tzadik. Sim. Mas no caso da moeda, eu não entendi exatamente, enfim, qual foi a coisa brilhante do caso da moeda, enfim, por onde se encontrava essa ideia. Mas a ideia é que no caso da moeda envolveu uma coisa que ele fez só por Deus. E nada por ele. E nada por ele, exato. E aqui ele traz uma historinha do Kotzker, do Rebbe de Kotsk, que uma vez falou com ele sobre o serviço de Hashem. Então teve uma vez que um Hassid, enfim, falou com o Rebbe de Kotsk sobre o serviço de Hashem. Por muitos anos ele foi imerso no estudo da Torá, mas então seu sogro de repente faleceu e ele ficou com o fardo de assumir seus assuntos e sustentar sua família extensa. Ele estava agora tão ocupado com os negócios, para o dia a dia, que ele não tinha tempo para estudar Torá. Ele virou-se para o seu Rebbe com dor e pediu-lhe o seu conselho. O Kotzker Rebbe respondeu: por que você está tão dolorido? Você pode ter perdido o estudo da mitzvah de Torá. Então talvez você perdeu, enfim, não está estudando Torá como antes. Mas agora você já assumiu muitas outras mitzvot que você anteriormente não teve a oportunidade de fazer. Agora você é capaz de dar caridade, estender empréstimos sem juros e ajudar os outros de tantas maneiras. Então, ele trouxe para a gente uma história do Kotzker, enfim, e tinha alguém que estava estudando Torá, enfim, e tinha essa possibilidade anteriormente, enfim, ele era... por muitos anos ele foi imerso no estudo da Torá e, enfim, seu sogro suportava, enfim, ele dava suporte, dava esse suporte financeiro, mas agora o sogro faleceu, de repente faleceu, e ele agora tem um fardo para assumir, enfim, tem uma... A herança. Agora ele tem que assumir ele na verdade, antes ele não trabalhava, então porque ele podia se sustentar através do sogro, mas agora que o sogro faleceu, agora não tem mais, enfim, quem vai continuar sustentando. Sim. Então ele vai precisar agora ele sustentar a família. Então agora ele precisa trabalhar e automaticamente diminuiu muito o estudo da Torá dele, certo? Então o Rebbe de Kotsk falou para ele que por um lado você perdeu o mérito, o estudo da mitzvah de estudar Torá, mas por outro lado agora você tem outras mitzvot que você pode fazer. Sim. Que seria a mitzvah que estão do lado financeiro. Você pode dar caridade, agora que você está trabalhando, enfim, que você está ganhando seu dinheiro, você pode estender empréstimos sem juros e ajudar os outros de tantas maneiras através do dinheiro. Então, por mais que, enfim, ele quis dizer para ele que isso que nós acabamos de dizer, que por mais que talvez ele não vai ter essa mitzvah do estudo da Torá, mas ele tem muitas outras mitzvot que ele pode fazer e através delas também obter essa elevação, também cumpri-las. Ou seja, também pode, enfim, cumprir essas mitzvot de verdade, como a gente acabou de falar, e através que a pessoa tem muitas oportunidades de fazer mitzvot, então ela pode fazer aquela mitzvah de maneira verdadeira, de maneira 100%, sem ter um interesse pessoal. Exatamente. E aí ela é merecedora do mundo vindouro, exatamente. Então, enfim, talvez ele queria justo estudar Torá e, enfim, o Kotzker Rebbe também estava falando para ele, agora você vai poder cumprir talvez uma mitzvah, enfim, de verdade, sem interesse próprio, sem talvez ter alguma questão, eu quero cumprir por causa que Hashem pediu, por causa que Hashem mandou, sem ter outros interesses. E agora tem muitas opções também, então tem mais opções para você cumprir mitzvot e alguma dessas, provavelmente você vai cumprir 100% e vai obter o Olam Haba. E ele fala, mas nós respondemos por que há tantas mitzvot. Então a gente respondeu porque tem muitas mitzvot, mas ainda não respondemos porque temos 613. Exatamente, 613. Então ele nos diz... Vamos ver. A resposta pode ser encontrada no Talmud e no Zohar.
estar vinculado acima, uma forma de conexão. A analogia a seguir aparece em toda a Hassidut. Houve uma vez um grande estudioso que sempre foi imerso em um estudo intenso no canto do shul. Este rabino estudaria de manhã até a tarde e da noite e responderia a tantas perguntas de todo mundo sobre todos os tópicos da Torá. Do lado do shul estava o zelador, um homem que não sabia muito, e embora estivesse perto deste rabino ele estava mundos separados em termos de seu conhecimento e estudo. Não parecia haver maneira desses dois se conectarem um com o outro. Um dia o rabino ligou para ele e pediu-lhe para lhe fazer um grande favor, trazendo uma carta muito importante dele para os correios para ser enviada. O zelador estava extremamente feliz e se sentiu privilegiado por poder ajudar este grande rabino. Então aqui, enfim, ele estava numa situação, enfim, que era um grande estudioso e outro que era, enfim, era o zelador, enfim, que cuidava, era mais simples. E aí eles não tinham nenhuma conexão. E aí, de repente, enfim, teve uma certa situação que o rabino, enfim, o grande estudioso, pediu um favor para o zelador, enfim, de trazer uma carta, de poder, enfim, e seria, no caso, uma certa maneira, alguma forma do zelador estar fazendo algo para, enfim, para o super estudioso, enfim, para aquele que era o rabino, e através disso criou um certo contato entre eles. Até então eles não tinham nenhum contato, mas aqui, enfim, o rabino estava precisando do zelador, precisava de uma ajuda, de um favor, e pediu para ele trazer uma carta para mandar para o correio que precisava ser enviada, uma carta muito importante. O que aconteceu aqui? De repente o rabino criou essa relação com o zelador, dando-lhe a oportunidade de fazer algo em seu nome. A moral da história é óbvia: estamos infinitamente distantes de Hashem. Por melhor que Hashem seja, nós somos minúsculos. Não há conexão entre nós. Mas então Hashem nos dá uma pilha de mitzvot, um monte de coisas para fazer por ele. Ao fazê-los, criamos essa incrível conexão com ele. Então, quer dizer, assim como no caso, né? Enfim, é trazido no Hayom Yom esse exemplo, enfim, que de duas pessoas, enfim, que um é super inteligente, outro é meio, enfim, outro é menos, mais simples, mas aí quando um precisa do outro, pede um favor, o cara fica, enfim, super feliz de poder estar ajudando, enfim, essa grande pessoa, esse grande estudioso, e aí você tem que criar um vínculo. E por assim dizer, assim também com Hashem, essa analogia com Hashem, um exemplo, uma mashal, que uma parábola, enfim, uma metáfora, que Hashem, enfim, seria seu grande, né, estudioso, que a gente não tem nenhuma conexão, mas através que Hashem pede para a gente fazer algo por ele, cria essa conexão. Agora, de alguma maneira, a gente pode, por assim dizer, fazer algo que Hashem está precisando de nós. Então, a gente se sente útil de alguma maneira, e uma certa conexão de a gente estar, enfim, se conectando com Hashem através que a gente faz um favor para ele, algo que ele pediu para a gente, algo que ele nos pediu. E aí... Certo, mas a ideia seria justamente, de acordo com essa... E por que 613? Na verdade, a resposta vai ser, enfim, porque na verdade 613 são também são 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Ou há, no entanto, significado para o calendário solar, como escreve o Rambam, embora os meses judaicos sejam baseados na lua, o ano é realmente solar, pois vemos que regularmente adicionamos um 13º mês para alcançar o ano solar. Uma pessoa tem 248 membros para receber os 248 mandamentos positivos, e uma pessoa tem 365 negativos, proibitivos correspondentes aos 365 mandamentos. Uma pessoa tem aqui, enfim, uma pessoa ela tem 365 artérias, não artérias, nervos, nervos. Tem 365 nervos que são correspondentes aos 365 negativos. Então aqui ele começa, na verdade, justamente a vincular, na verdade, a gente falou até agora 613 mitzvot, só das mitzvot, esses números só vinculados às mitzvot, mas esses mesmos números, 248 e 365, também estão vinculados com outras coisas. Primeiramente, 248 está vinculado com membros de uma pessoa e 365 está vinculado com os dias do ano solar.
é interessante, quer dizer, que por mais então que 365 seria o valor do ano solar que nós somos, mas nós acompanhamos o ano lunar, mas Maimônides nos explica que a gente vê que o povo judeu também acompanha o ano solar, tanto é que o quê? A gente tem os dois, tanto é que a gente acrescenta um 13º mês a cada, são 7 vezes a cada 19 anos, 7 vezes a cada 19 anos, então mais ou menos quase uma vez a cada 3 anos nós fazemos um 13º mês. Isso por quê? Para a gente acompanhar o calendário solar. Então a gente vê que sim, a gente acompanha os dois. E o Zohar escreve, enfim, aqui não traz claro. O Zohar nos traz 248 membros, a gente já falou a ideia dos membros, né? Então, a Gemara falou 248 que é correspondente aos membros que uma pessoa tem. O Zohar acrescenta que 365 é correspondente aos nervos, Shassagidav, Shassagidim, ou seja, os 365 nervos que a pessoa corresponde aos 3. Então, quer dizer, ele acrescenta, o Talmud não sei, ele citou 365 dias do ano. O Zohar fala 365 nervos que a pessoa tem. Enfim, só é importante lembrar que 248 são mitzvot negativa. Não, é positiva. Positiva e 365 negativa. Exato. E aí vem o Zohar e a Gemara acrescenta que 365, além de ser mitzvot negativas, também é 365 dias solares. E o Zohar acrescenta, além de 248, além de 365 solares, ele fala que existe 365 nervos. Nervos, tá. Então, está ligando entre as mitzvot e o ser humano. Então, ou com os membros e os nervos do ser humano, ou com os dias do ano solar. E tudo isso, na verdade, é justamente para falar porque é 613. Porque já que a gente tem 600, de acordo com essa ideia, e vai ficar claro porque é justo 613. Porque já que nós temos 613 no total membros e, enfim, órgãos e nervos, então, eu tenho uma outra palavra para nervos, poderia ser